tarde. Vamos começar nosso webinar. Vou começar me apresentando. Bom, eu sou o Lucas Pereira, CTO da Blockbit. Um pouquinho da minha experiência, né? Trabalho na área de cibersegurança há mais de 20 anos. Já trabalhei com uma série de players e tudo, qualquer área, em ambientes de governo, em provedores. Estou na Blockbit há 7 anos. Estou trabalhando, contribuindo junto com vocês para o desenvolvimento aí das soluções, inovação e trazer, acho que é um objetivo meu de vida, é tornar a internet mais segura. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui presentes. Eu gostaria de lembrar que esse vídeo depois vai ser disponibilizado no YouTube, no canal da Blockbit, que vocês podem seguir, né, que é BlockBitSec. Então, vamos começar. Vou estar iniciando um pouquinho aqui da agenda, né? A gente falar um pouquinho da Blockbit, apesar de ter muita gente que já conhece a empresa, sempre temos um pessoal novo aqui com a gente. As inovações da versão 2.5, diferenciais da Blockbit e no final uma pesquisa para coletar mais informações, verificar como vocês podem nos ajudar nessa evolução nas inovações também. Ok? Então, falando sobre a Blockbit, né, empresa líder de cibersegurança no Brasil. Então, aqui um pouquinho dos diferenciais, né? Por que da Blockbit, né? É uma empresa que já atua nesse mercado nacional há mais de 20 anos. Protegemos milhares de empresas, milhões de usuários. Então, a gente passa de 2 milhões de usuários protegidos pelas soluções da Blockbit. Atualmente, nós estamos com a melhor relação custo-benefício no mercado, por essa questão de câmbio e tudo mais, e tem uma solução nacional que está bem parelho com o mercado. Dessa forma, a gente é bem competitivo. A gente analisa, né, nossa base, né, nosso Blockbit Labs, que compõe os feeds do Threat Intelligence da solução, além de ser uma das maiores do mercado, ainda tem a questão de ser focado nas ameaças do Brasil, que é um ambiente bastante hostil, e dessa forma acaba trazendo essa inteligência para o produto e o atendimento, né, relacionamento direto com o fabricante. Então você tem atendimento em português e onde você tem até o N3, nível ali de ajuda na rede local, né, que é uma das grandes dificuldades que as outras soluções possuem. Falando aqui de clientes, né, então a gente está falando aqui de mais de 5 mil clientes ativos, né, corporativos, 5 mil empresas sendo protegidos pelas soluções da Blockbit, com isso, mais de 2 milhões de usuários. Aqui são os nossos principais cases, né, de sucesso de clientes, né? Então as operadoras, as grandes operadoras trabalham conosco, o Exército Brasileiro, bancos e outras empresas privadas também, as principais aqui que atuam com as soluções da Blockbit. E entendendo um pouquinho melhor como que é o nosso produto e a nossa oferta. Então a gente tem aqui o quadrante, né, onde entra aqui o Blockbit Solutions. A gente tem a solução de SD-WAN, Secure SD-WAN, que é as soluções de conectividade segura com load balance, com inteligência e roteamento. Next Generation File, que trabalha ali no modelo todas as camadas do modelo OSI. O Global Security Manager é uma ferramenta, uma plataforma para gerenciar todas as outras soluções, e o Crowd Threat Intelligence, onde a gente faz toda essa inteligência para prover a segurança e o Threat Intelligence da solução. Isso é possível ter conectividade para usuários remotos, para filiais, para pequenas unidades, grandes unidades. Também protegemos soluções em cloud, modelo de serviço e data center. Então, as duas soluções, né, os pilares, né, do Secure SD-WAN, Next Generation Firewall, e aqui a gente tem as principais funcionalidades, né, de SD-WAN. Então, aqui são os pilares e também
no Next Generation Firewall, que é o que a gente vai falar das novidades, né? Controle de aplicação, ATP, Sandbox, IPS, Web Filters, né? Tanto via web como o DNS Content Filter, que é bastante inovador nesse sentido, principalmente para redes de grande desempenho, DLP, domínios virtuais e Zero Trust. E tudo isso suportado pelo Global Security Manager para gerenciar, com multifator de autenticação e o ZTP para fazer instalações fáceis e rápidas nas pontas, né, quando a gente tem uma capilaridade grande aí de instalação. Como que a gente faz a entrega dessas soluções? A gente entrega em hardware, que são os Network Appliances, a linha BBX da Blockbit, em máquinas virtuais, então, suportadas a VMware, KVM e Zen Server, e também a instância em clouds públicas, como a AWS, Oracle, Azure. Você pode colocar um Blockbit para proteger o seu ambiente em nuvem. Os modelos de appliance, né? Tem appliance de pequeno porte, aqui para pequenas redes, até equipamentos para suportar milhares de usuários, né? Então a gente tem uma linha bem completa que abrange praticamente todos os ambientes, todas as necessidades no mercado nacional e internacional também. Então tem um firewall aqui de throughput de 200 gigabits por segundo ou de Next Generation 40 gigabits por segundo. E vamos finalmente falar sobre a Blockbit. Né? Se vocês têm alguma dúvida sobre a Blockbit e querem fazer uma pergunta, escrevam para a gente, que daí no momento, né, eu vou até dar uma olhada aqui, se tem alguma pergunta, para seguir e começar com as novidades. Só um instante. Ok, então vamos para o que interessa. Aqui está a lista, né? A gente vai falar um pouco mais de detalhe de todas as novas funcionalidades que a versão 2.5 vai trazer para o mercado, né? Iniciando aqui com DLP, DNS Content Filter com Safe Source, entre outras. Eu vou estar citando cada uma delas no detalhe, mas aqui é a lista das principais novidades que a versão 2.5 está trazendo. A gente vai começar nessa ordem mesmo. Então, falando um pouco de DLP. DLP é um Data Loss Prevention. É fazer prevenção de vazamento de informações. Então, permite que você crie N assinaturas. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, né, de assinatura que a própria Blockbit vai estar disponibilizando, e essa base vai crescendo. Acho que é importante a gente estar com a engine, mas eu consigo controlar que, seja no corpo de um e-mail ou dentro de um documento, por exemplo, do Word, se tiver um número de CPF, por exemplo, esse documento não sai de dentro da empresa. Ele bloqueia a conexão, por exemplo, de anexar num e-mail ou no corpo de e-mail tiver um CPF, o mesmo vale para o número de cartão de crédito, e essas assinaturas podem ir crescendo ao longo do tempo. Inclusive, vocês mesmos, administradores, podem criar assinaturas personalizadas para fazer esse tipo de controle de um documento ou algo específico da sua empresa. A ferramenta permite que você crie assinaturas personalizadas também. Então aqui são as assinaturas que a gente já tem, né, que é a CPF, formatado ou não formatado. Formatado é aquele com ponto, né, cada 3 dígitos do ponto e traço, ou não formatado, número de cartão de crédito, endereço de e-mail, entre outros. Então aqui como que você cria o perfil, então deixa eu voltar aqui, você cria um perfil no módulo de IPS que você tem uma categoria de Sensitive Data e você seleciona quais são as categorias. Você pode só detectar ou bloquear a conexão. E depois com esse perfil, nas suas políticas, né, nas suas PBRs, você pode selecionar esse perfil e todo o tráfego que der match nessa política vai estar sendo controlado e sendo bloqueado os acessos ou agindo aquelas ações que você determinou, que pode ser só detectar. E depois isso fica tudo num relatório, onde você pode verificar o nível de ameaça e o que ocorreu. Então aqui no caso,
estava tentando aqui na parte, né? Dentro de um documento do Word, por exemplo, ou de um PDF, tinha o endereço de e-mail e tinha o CPF. Eu poderia bloquear ou só alertar essa conexão. E daí você vai ter isso no detalhe nos logs. Naquele caso, numa transação de envio, né, dessa máquina, da máquina de origem, 192.68.254.241, destino a esse servidor, né, estava vazando um documento com, com o CPF. E eu poderia estar fazendo o bloqueio disso, ou só alertando. Né? Nesse caso, a ação que está aqui no log foi de bloqueio. Então ele bloqueou e aquele documento não foi entregue, não foi feito o upload, ou não, o anexo do e-mail não foi enviado, assim por diante. Então isso tem um poder bem grande. Apesar de usar um recurso computacional de processamento bem alto, né? Você está inspecionando o conteúdo dentro de arquivos que estão trafegando ali em tempo real na solução, mas nos traz ali um controle, né, fino de quais as informações podem ser enviadas para fora da empresa ou não. Ok? A cada duas daquelas features eu vou fazer uma pausa para tirar dúvidas, ok? Então daí vocês podem enviar aqui nas questões. Perfeito? Então a próxima funcionalidade é, dentro do DNS Content Filter, a opção de forçar o Safe Search. O DNS Content Filter é um filtro de conteúdo baseado nas consultas DNS. Isso pode ocorrer de duas formas. O próprio Blockbit ser o servidor de DNS da rede, ou o servidor de DNS pode ser um externo, por exemplo, do provedor, ou do Google, Cloudflare, algum servidor de DNS externo, e o Blockbit vai interceptar que está havendo uma consulta DNS passando por ele, e ele vai interceptar e fazer o proxy DNS em cima dele. E daí você pode escolher, por exemplo, categorias, né, dentro das 73 categorias que a Blockbit possui, dizer se aquele acesso, aquela resolução de nome pode ocorrer ou não. Consequentemente, aquele site não abre ou aquele aplicativo não funciona. O que é o Safe Search? É você utilizar os buscadores públicos, né, no caso Google, YouTube, Bing, entre outros, da forma segura. Por padrão, no nosso browser, vem habilitado o Safe Search por padrão. Então, se você tentar uma pesquisa, vamos citar um exemplo bem comum que aparece como demanda para a gente. Dentro do Google, na parte de imagem, você procura por conteúdo pornográfico. Se o Safe Search está habilitado, não aparece nada. Se o Safe Search não está habilitado, as imagens e vídeos aparecem como se você estivesse acessando um site próprio disso. Porém, o endereço de navegação, normalmente, no proxy, fica aparecendo como se fosse do Google. Então, o usuário não acessou aquele site indevido, acessou o Google e está tendo acesso ao conteúdo daquele site. Quando o Safe Search está habilitado, isso não ocorre. O próprio Google não permite que você faça isso, o próprio Bing, o próprio YouTube. Mas os usuários, se eles têm poder de administrar a máquina deles, ou, por exemplo, numa escola ou no aeroporto, que você é dono do seu dispositivo, você pode ir lá e desabilitar. Porém, o Blockbit faz com que, mesmo com o Safe Search desabilitado na estação, no endpoint, o acesso seja do Safe Search. Ele força sempre a pesquisa segura. Então, você usa as ferramentas dos buscadores para trazer segurança na rede e evita que o usuário consiga dar bypass. Então, é algo bem simples. Quando o usuário vai tentar acessar www.google.com.br, o retorno para ele é force safe search google.com.br. Ele nem percebe que ele está acessando esse endereço de D para. Né? Do YouTube, mesma coisa. Tenta acessar o YouTube, ele vai para o restrict. Tenta acessar o Bing, vai para o strict. E esse strict.bing.com, ele é com o Safe Search habilitado. Então, para o usuário, ele está acessando o Google, mas na verdade ele está acessando a página
de pesquisa segura do Google, por exemplo, do Bing e assim por diante. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu verificar. Tanto Lucas do DL. tem, Lucas tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu expandi-las aqui. Vamos lá. A primeira do João. VPN site-to-site ou client-to-site. O Blockbit suporta as duas, em três tecnologias. Em IPsec, SSL e uma proprietária que nós chamamos de Next Generation VPN, que é uma VPN, aí sim, client-to-site, mas que ela foi desenvolvida para dar bypass e conseguir se conectar em qualquer rede que tenha restrita. Então é uma VPN que via a porta de resolução de nome DNS, ela estabelece e trafega via ICMP, via o protocolo PING, via ICMP, via o serviço, né, de Echo Request, Echo Reply, ele consegue estabelecer a VPN e trafegar. Então a gente tem suporte a essas três tecnologias. Sobre o IPv6, as funcionalidades nessa versão, na primeira release, não vai ter novidades com relação ao IPv6, são as ferramentas já suportadas, mas a gente pretende lançar novas releases dentro da versão 2.5 que vai ter algumas coisas de IPv6 sim. Ok? No gráfico da paz tem uma referência de usuário por caixa. Pergunta do Sérgio. Graficamente, aqui na apresentação não, mas a equipe de projetos e pré-vendas, eles têm um formulário e tem acho que eles estão até trazendo aí junto com o IA, respondendo algumas perguntas para fazer essa comparação, porque ela é um pouco difícil de você dimensionar. Quando você tem redes comuns, assim, por exemplo, escritório de contabilidade, você já tem um perfil ali de usuário que é tudo muito parecido, então é fácil de mencionar. Mas eu posso ter um usuário que consome um firewall que precisa de um firewall de uma performance muito superior devido ao tamanho do link ou o tipo de tráfego que ele usa. Mas a gente tem sim, em média, um número de caixa. Normalmente o número BPX40, quando a gente fala de SD, Secure SD-WAN, é o número de usuários suportados. É uma média, mas não é uma ciência exata. Então, para cada projeto, tem que detalhar um pouco mais ele para chegar nessa relação. Ok? Outra pergunta do Sérgio. Para o recurso DLP, tem no mínimo uma caixa requerida? Não. Todas as caixas suportam. A gente tem que controlar e dimensionar a questão do processamento. Ela é limitada. Então, assim, nesse dimensionamento, até junto com a outra pergunta, né, se tem quantos usuários suporta, conforme você vai habilitando mais funcionalidades, esse número de usuários simultâneos versus o tamanho do link também, quanto maior o link, mais processamento vai ser utilizado da caixa para fazer todo esse nível de controle e inspeção, mas as features no Blockbit, independente do modelo do equipamento, todos os equipamentos recebem as mesmas features e o mesmo Threat Intelligence, que isso é um dos diferenciais da Blockbit. Então a gente tem soluções parelhas ali com a Blockbit que limita, por exemplo, no ATP, reconhecimento de no máximo 4.000 vírus. O Blockbit não, é full para todas as caixas. Ok? No caso do proxy, no anexo de e-mail, quando se o tráfego for SMTP ou SMTPS, se for SMTPS ou HTTPS, precisa habilitar a inspeção de pacote para ele abrir os tráfegos. Então, os tráfegos criptografados que o Blockbit suporta é HTTP, HTTPS e POP3S. Em tráfego em claro, ele vai conseguir detectar. E não precisa usar proxy SMTP, porque essa detecção é inline, é em streaming. Ok? A inspeção também ocorre em arquivos zipados, criptografados sim, zipados eu preciso confirmar
mas eu acredito que sim, porque o engine suporta ele fazer isso. Sim, sim. Até porque até no próprio tráfego web, muitas vezes ele tá compactado, então suporta sim. Agora, se for um zip com senha, ou criptografado com senha, e daí ele vai, não vai, ou ele vai bloquear por ser zip criptografado com senha, isso é configurável. Então, se ele não conseguir abrir o arquivo, ele vai bloquear todo o arquivo, independente do se vai bater no DLP ou não. Ele vai já bloquear o arquivo de cara, porque ele não consegue olhar, então ele não confia, ou ele vai dar bypass. Sim. Qual que é o hardware mínimo? Como eu comentei, todos os modelos têm suporte a feature, a gente só tem que pensar ali na questão de desempenho. O Safe Search é no BBX mesmo? Ou ele usa sempre o provedor de busca? O Safe Search é sempre no provedor de busca. O que o Blockbit ou qualquer outra solução faz é forçar aquela transação ser no servidor de busca com o Safe Search habilitado. Mesmo que o usuário vá lá e desabilite, ele vai e força novamente para estar habilitado. A pergunta do Rafael. Você tem que bloquear. Você vai ter que bloquear o Quick. Vai ter que bloquear a porta 80 e 443 UDP. Você vai ter que fazer o bloqueio para que o DNS ou via aplicativo, o DNS over HTTPS não funcione. O controle do Safe Search é sobre o DNS, na porta ali 53 mesmo, do protocolo. A questão do Anderson aqui, isso é para qualquer solução, dependendo do tamanho do link. A gente dimensiona e faz teste de desempenho em todos os modelos, tamanho da caixa, e dimensiona. Essa caixa com tudo habilitado, ela aguenta, por exemplo, um link de 300 megas com 15 usuários, por exemplo. Então a gente tem esse dimensionamento, o pessoal da pré-venda ou da área de projetos tem esses números, ok? Bom, vou seguindo para as próximas duas funcionalidades, a gente abre de novo, qualquer coisa a gente responde mais coisas aqui, ok? Então vamos lá. A próxima funcionalidade é a integração via SSO com o Google Workspace. Então, o Blockbit até então suporta a integração com LDAP, Tacax, Radius, Windows para fazer esse SSO. A gente está trazendo também integração com o Google Suite, ou com o Google Workspace, ou Google Identify, para que você tem muitos clientes que já têm os seus usuários no Google, e você poder usar esse mesmo login e senha que é utilizado no Google para fazer a autenticação do Blockbit, VPN do Blockbit e tudo mais. Então, essa integração já vai ser possível e vai ser suportada para a funcionalidade de Captive Porto, para as VPNs, cliente do site, para o Fire e própria administração do Blockbit. Ok? Então aqui só uma questão das telas, né? Então vai ter mais uma opção aqui na janela de autenticação e você vai selecionar, vai apontar o seu servidor do Google, qual é o domínio, né? O domínio tanto no Blockbit quanto no Google, e o certificado que o próprio Google te fornece quando você faz o cadastro lá do SSO. Então lá no Google você cria um SSO, ativa e ele disponibiliza o download do certificado que é utilizado para fazer essa integração. Então, depois pode ter acesso aqui por esse link, tem o how-to de como fazer essa integração. A próxima funcionalidade é no Application Control, você poder fazer alguns perfis de forma inteligente, ou seja, você define isso para controle de aplicativo. Você define riscos, por exemplo, os aplicativos que estão classificados pelo Blockbit Labs com risco de 1 a 5 e qual a ação que ele vai tomar. Então, você cria um perfil, você define que todos os aplicativos de risco 5 devem ser bloqueados e usa isso nas suas políticas. Se a Blockbit reclassificar uma aplicação
ou adicionar uma aplicação nova no banco de dados, na base do Threat Intelligence para fazer download, automaticamente esse aplicativo já passa a ser bloqueado. Isso você pode fazer ações tanto de bloqueio, de liberação, por riscos, e fazer isso de forma online ali. Sempre que tiver uma atualização, automaticamente aquela aplicação já tomar ação. E juntamente a parte de categoria de assinaturas customizadas. Vocês podem criar agora suas próprias categorias, suas próprias aplicações. Então aqui eu estou citando um exemplo, né? O Blockbit já tem essa assinatura, mas estou criando um exemplo de bloqueio ou de detecção do WhatsApp, por exemplo. Então aqui é uma regex de um acesso web no WhatsApp, por exemplo. O mesmo aqui, eu criei uma assinatura específica para detecção do aplicativo de entrega de declaração de imposto de renda de 2024. Então eu posso criar esse aplicativo e liberar, por exemplo, só para uma área da empresa, ou bloquear esse envio de dentro da empresa, por exemplo, passando pela Blockbit. Então aqui você tem, né, as assinaturas customizadas e você pode usar elas no perfil de forma transparente, ali, como se fosse uma aplicação que a Blockbit está atualizando. Atualmente o número de aplicativos que a Blockbit disponibiliza está por volta um pouco mais de 4.000 aplicativos distintos, que você pode fazer esse bloqueio, só logar, detecção e liberação pelo módulo de Application Control. Deixa eu comentar de 2 funcionalidades por vez, né? Deixa eu voltar aqui para o chat, as dúvidas de vocês. Para o SSO, o acesso a VPN, temos MFA? Sim, Sérgio. É possível você habilitar o MFA com o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator ou outra solução de runtime password integrado. Ok? Tanto para logar no Captive Portal quanto para fazer o acesso a VPN. Para navegação é necessário usar o proxy no navegador? Não. O Blockbit suporta as duas formas. Você pode usar proxy ativo, explícito no navegador, ou de forma transparente. A diferença é que, se for em proxy transparente, você tem que habilitar um módulo de inspeção SSL, que precisa instalar um certificado na estação. Então, você pode atuar também via proxy transparente, mas sem inspeção, porém a página de bloqueio não vai aparecer. Você faz um acesso indevido, vou retornar um erro. Quando for HTTPS, vai retornar um erro de navegação, o site não vai acessar. Ou via o DNS Proxy, DNS Content Filter, que ele já atua na resolução de nome, que também tenta acessar um site indevido, ele já devolve um erro de DNS e o site também não abre. Então tem como trabalhar de forma transparente, ativa ou com inspeção. Com inspeção é que você tem mais segurança, vamos dizer assim, porque daí você vai conseguir fazer o DLP, você vai conseguir abrir o pacote, vai conseguir inspecionar lá dentro todo o download, todos os arquivos, fazer um ATP efetivo, é a forma mais segura. Mas em contrapartida, tem ali um consumo maior de processamento e de preparação do ambiente. Outra pergunta do Anderson. Nesta parte do Application Control e Web, consegue bloquear, por exemplo, o envio de arquivos em um aplicativo, como o WhatsApp? Depende. Vamos dizer assim, tem alguns aplicativos que é possível, porque ele permite fazer, é possível fazer essa diferenciação, mas, por exemplo, o WhatsApp, ele já faz criptografia ponto a ponto. Então, você não consegue abrir esse tráfego mais. Então, o controle aí teria que ser no aplicativo, não deixar acessar o aplicativo web, por exemplo, só via mobile. Então, tem aplicativos que permite, que é possível fazer essa assinatura mesmo, inspecionando o tráfego SSL criptografado, e tem aplicativo que coloca mais uma camada de segurança. No caso, atualmente o WhatsApp ele faz isso. Ele já coloca uma dupla camada. Além de ser um protocolo criptografado, ele coloca uma criptografia ponto a ponto
que impede essa inspeção no meio do tráfego. Daí, as soluções que atuam nesse sentido, eles instalam alguma coisa na estação que eu consigo abrir esse tráfego antes de estar criptografado. Tá, pergunta do João sobre o gerenciamento de VPN. Eu tenho um gerenciamento global dos usuários. Então, posso criar uma política, eu posso criar políticas de usuário. Então, se aquele usuário só pode logar no Blockbit num horário comercial, igual ele colocou o exemplo, né, de segunda a sexta ok, sábado e domingo não ok. Eu consigo bloquear ele para tudo. Eu consigo fazer várias regras com relação até IP de origem. Então, se ele está dentro da empresa, ele pode continuar logado depois das 18. Mas se ele está fora da empresa, às 18 horas eu quero que ele derrube aquele usuário, caia a VPN e que ele não consiga logar novamente. Isso a gente consegue fazer, é uma funcionalidade que assim, a gente evoluiu bastante, era no início da pandemia, porque era uma necessidade, todo mundo trabalhando remoto e as pessoas não desconectavam e acabavam depois apontando como hora extra. E, então foi bastante pedido, foi um feedback de vocês num fórum como esse que a gente abriu e a gente correu e implementou aí no início da pandemia essa granularidade, então eu consigo fazer bastante restrições e controle e criando regras para o usuário, considerando até onde esse usuário está. Exato, é controle de RH. Foi uma solicitação, né, para derrubar o usuário, não deixar ele fazer, vamos dizer, ficar conectado, porque depois ele teria um embasamento para uma cobrança de hora extra. Exatamente. Vou seguindo, correto? Tá bom? E a gente volta. A gente também está liberando um agente SSO para Linux. A gente tinha a integração para o Windows, tanto via um agente que rodasse no Active Directory, quanto via WMI, sem agente nenhum instalado no Windows. A gente está fazendo a mesma coisa para Linux agora. Então, para ambientes que tem ali seja um Samba, seja um Novell, ali, um LDAP, para ser a domain controller do ambiente, a gente está subindo um agente que fica monitorando o log desse serviço de autenticação e você pode especificar para ele qual que é o caminho do log, então por isso que ele serve para vários ambientes, qual que é o caminho daquele log, qual que é o status de ok, que a autenticação foi com sucesso, e filtros para ele poder pegar o nome do usuário e o IP de origem daquele usuário. Então automaticamente isso é inserido e autenticado no Blockbit. Então ele é um agente mais genérico que roda em qualquer Linux e que você pode configurar ali, parametrizar para que ele monitore não só Samba, ou Novell, ou um próprio LDAP, para que ele monitore ali e colete, baseado no log, ele faça a autenticação transparente no Blockbit. Então isso roda lá nos servidores de vocês, se necessário, se for o caso do ambiente. Uma outra novidade bem legal, que a gente teve uma demanda de um cliente nosso do mercado financeiro, principalmente em caixas eletrônicos, de ter um equipamento com 2 modems 4G. Então, nesse projeto, ele tinha um link cabeado, cobre, e 2 links 4G fazendo redundância. Então, coloca um SIM card de operadoras diferentes e ele mantém essas conexões. A outra demanda era não ter um caixa eletrônico móvel, onde, por exemplo, citar um exemplo, vai ter um jogo ou um show perto de um estádio, eles ir lá transportar esse caixa eletrônico e colocar lá, e ele já está com conectividade. Porque se for solicitar um link de internet, às vezes nem tem o tempo de mobilidade. Então, e como tudo precisa de redundância, aqui no caso ele estaria atuando com 2 links 4G de serviços distintos, de provedores distintos, né, de operadoras distintas, para ter essa redundância. Ok? E daí com o Secure SD-WAN consegue fazer failover, load balance, dynamic select e assim e spillover. Bom, demais novidades. Daí eu abro para mais dúvidas, né? Além disso, a gente está ampliando as nossas MIBs de monitoramento para fazer integração, por exemplo, com os ABICs, melhorias no engine de VPN PSEC, melhorias no engine de DHCP Server, dando mais opções,
suporte à reserva de CPU para interface de gerência. Então, eu consigo ir lá, por exemplo, numa BBX 3000, que a gente tem lá 48 CPUs, a gente reservar algumas CPUs para o módulo de gerência. Isso é importante, por exemplo, quando você está sob ataque, você ir lá e conseguir aplicar uma regra de bloqueio, por exemplo. Então, eu fazia essa reserva, bloqueio de alterações em caso de acessos simultâneos de administradores. Então, se eu tenho dois usuários que são, vamos dizer assim, full admin da solução, hoje no Blockbit os dois podem logar e fazer alterações simultâneas. Aqui vai trazer uma opção de que o primeiro que logar pega o token ali e os outros entram com o modo de leitura. Melhoria de performance e desempenho, então a gente está trazendo bastante melhorias ali em alguns módulos da solução para que acelere e também aumente a capacidade. Então, no mesmo hardware, se vocês já são clientes e já tem aquele hardware, indo para a versão 2.5, você vai ter economia de recursos, de memória e processamento para alguns módulos chaves ali do produto. Entre outras pequenas melhorias, correções que a gente vem fazendo ao longo desses meses, desde o lançamento da versão 2.4.1 no ano passado. Ok? Então, deixa eu abrir para dúvidas aqui de novo, senão eu sigo aqui para o fim. A última dúvida, né? Bloqueio de alterações no caso simultâneo de administradores. Quando alguém faz uma alteração e eu estou acessando também. Anderson, atualmente realmente não aparece a lista das alterações, a não ser na auditoria. Teria que olhar os logs de auditoria. Mas hoje, se alguém está conectado e depois com essa opção vai ser opcional, você habilitar, o segundo que logar ele não vai conseguir fazer alteração alguma. E daí ele vai ficar da mesma forma. Você vai olhar lá, vai ter uma fila de apply, se você quiser ver no detalhe o que foi feito, tem que olhar na auditoria. Ok? Na auditoria aparece depois de aplicado. Assim, eu posso estar enganado, mas quando você salva uma configuração, ele já aparece na auditoria. E depois tem a ação de quando você foi aplicado. E daí no detalhe do log tem o que ele. Toda a alteração, né? Então ele salva uma tela, lá ele vai ter todas as opções salvas na tela. Mas depois eu te chamo e entendo no detalhe qual é a sua dúvida. Mas esse comportamento não vai mudar. A única opção é que vai ter por vez um administrador só configurando a ferramenta por vez. Isso se habilitado, tá? Essa opção ela vai ser opcional, vai manter o comportamento atual, mas se habilitar essa opção, sempre vai ter um administrador, se tiver mais de um administrador simultâneo, somente um que vai conseguir salvar a alteração, o segundo vai entrar, os próximos vão entrar como leitura. Bom, a gente vai estar liberando um anúncio, né, para fazer beta dessa versão. E daí vocês podem, a gente disponibiliza a licença, não precisa nem comprometer não. Usar o ambiente de vocês em produção, né, a gente disponibiliza outras licenças caso vocês queiram conhecer a ferramenta, olhar, fazer teste, montar lab ou até montar ambientes paralelos. A gente vai conversando, né? Quando a gente tem um beta, a gente tem um atendimento mais próximo ali, até pelo time de P&D. A gente vai estar anunciando, né, a liberação desses pacotes, acho que nas próximas semanas. Ok? E antes de encerrar, só passar alguns diferenciais da Blockbit, né? A gente falou lá no começo, mas algumas outras passando aqui, que a instalação é fácil, rápida, customizada, a gestão é simples, isso é um dos diferenciais, né? Painel de política é todo centralizado, ali mesmo você faz as políticas e os roteamentos SD-WAN, suporte nacional, que eu já comentei, é um produto abrangente que trabalha em toda a camada de Edge Security, em vários ambientes, e no preço acessível, com qualidade e performance.
Um pouquinho do Blockbit Labs, que eu comentei, né? É uma equipe de Threat Intelligence no Brasil. Então ela está bastante focada no mercado nacional, antenado em tudo, em vazamentos, em trazer novas assinaturas. Né? Então eu comentei, né? Tem soluções que o ATP trata 4.000 vírus. Nossa solução de ATP, a última vez que eu levantei, tinha mais de 9 milhões de assinaturas de malwares. O IPS, mais de 86 mil assinaturas de IPS, tanto para proteção de servidores quanto proteção das estações. E a classificação de URLs são mais de 50 milhões de sites classificados, de domínios classificados aqui, que são úteis tanto para o Web Content Filter quanto para o DNS Content Filter. Ok? Então aqui a gente faz uso de IA, faz estudo, ferramentas, faz uma curadoria de tudo que está na internet para compor o subscriptions das soluções da Blockbit. Para sistema de apoio, né, que a gente comentou, a Blockbit disponibiliza o University, onde tem os cursos e a trilha de aprendizado para quem está trabalhando com Blockbit. Foi lançado recentemente o chat IA, que ajuda no atendimento ali pronto, no fórum e o Blockbit Portal. Então, atualmente, são mais de 7 mil usuários ativos nessas comunidades e mais de 3 mil certificados emitidos no Blockbit University. Então, a gente tem ali bastante conteúdo para ajudar na jornada aqui com o Blockbit. Eu vou abrir para dúvidas, mas pedir para vocês a colaboração de fazer a pesquisa conosco, nos trazer o feedback tanto da apresentação quanto sugestões de melhoria, sugestões de inovações, para que a gente sempre está colhendo esse feedback e está próximo de vocês para que a gente possa tratar da melhor forma possível os nossos clientes, nossos parceiros ou futuros clientes. Ok? Vou deixar aqui alguns segundos, quem puder contribuir com a gente. Eu acho que a Thalita vai estar mandando também o link no chat, para quem não quiser escanear. Ok? Aqui está o link da pesquisa.